Bem-vindos a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. A China está construindo fábricas para carros elétricos quase tão rapidamente quanto o resto do mundo somado. Ela já possui infraestrutura de carros elétricos graças a um lançamento nacional apoiado pelo governo de mais de 800 mil estações públicas de carregamento. Isso é quase o dobro do resto do mundo. Mas por que será que a China está investindo tanto nessa matriz energética? Será que é a diminuição do CO2 a principal razão para esse investimento? Essa matriz energética interessa aos demais países? O que podemos aprender e aplicar no Brasil com essa estratégia chinesa? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas e compreender melhor esse cenário é o Open Minder Everton dos Santos. Everton mora há 5 anos em Xangai, na China, atua na linha de frente da tecnologia, assessorando e representando empresas, investidores e consultorias. Diretor da TES e da Brachan, que é a Associação Brasileira de Indústria, Comércio e Inovação na China. Sobre a dinâmica desta live, vai funcionar da seguinte forma. O Everton vai fazer a apresentação do conteúdo que ele preparou. Vamos deixar, então, as perguntas para o final da apresentação. Basta utilizar aí o ícone da mão levantada que eu vou chamar as pessoas na ordem, então, no final da apresentação. Quem preferir o chat, fique à vontade também. Para que você não perca a sua pergunta, sugiro que você vá anotando aí suas principais dúvidas à medida que o Everton for fazendo a sua apresentação. Everton, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para a sua apresentação, o espaço agora é todo seu. Tá ótimo. Muito boa tarde agora já, né? A todos, prazer muito grande e agradeço o convite da Open Minds. E é uma oportunidade de trocarmos ideias. Eu acho que eu vou deixar mais perguntas do que respostas, mas os números, a caminhada que eu preparei nessa apresentação, ela é um pouco extensa, eu vou fazê-la de uma forma rápida. Como a Luciana mencionou, tem dados que talvez chamem a atenção de vocês. Se chamar a atenção e eu não tiver mencionado, no final vocês me perguntam, eu retorno. Se eu for detalhar o que eu acabei colocando, todos os detalhes, né, vai tomar muito mais tempo. Então, eu vou me deter aos pontos principais para chegar ao raciocínio da estratégia que a China adotou e tem adotado, né? Ela adotou e continua adotando essa estratégia certamente por muitos anos. Ok, vocês devem estar vendo uma tela preta, então, da empresa. E eu vou, então, iniciar. A nossa agenda eu preparei da seguinte forma. Inicialmente, eu falarei sobre o veículo elétrico a bateria. Quando se fala veículo elétrico a bateria, quase que o mundo todo pensa a primeira coisa nessa figura que está aí, no carro. Alguns colocam na cabeça o ônibus e alguns poucos o caminhão, e para por aí. Isso é o veículo elétrico que, não só no Brasil, o mundo, quando fala em veículo elétrico, tem a concepção 90% só do carro. E eu vou mostrar que veículo elétrico e a mobilidade elétrica na China e a estratégia que está por trás disso não é só o carro, nem o ônibus e nem somente o caminhão. Veículo célula a hidrogênio. Ele continua sendo um veículo elétrico, porém, alimentado por uma célula de hidrogênio, que eu vou explicar como que ela funciona, sem entrar em detalhes técnicos, mas de uma forma bem didática. E, por último, a estratégia energética que está por detrás de tudo isso, né? Estratégia essa que eu já faço a pergunta, e ela vai percorrer a apresentação toda. Essa estratégia energética, ela se aplica a todos os países?
todos têm essa mesma necessidade, é bem verdade que a mobilidade elétrica, para muitos, ela tem uma implicação muito grande na diminuição do CO2. E aí nós vamos pegar Noruega, que tem um número enorme de veículos elétricos, em termos comparativo com a população, os países nórdicos em geral, né? Mas aqueles cujo problema não seja o CO2, qual seria o outro motivo da estratégia energética indo para o lado da mobilidade elétrica, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui nessa apresentação. Muito bem, veículos elétricos a bateria. Por quê? Então, vamos lá. O mercado chinês, ele está pautado em grandes indústrias deles próprios e indústrias europeias, né? E nós temos hoje um número já que quase supera, não supera por pouco o número mundial de veículos elétricos, que eu vou mostrar nos próximos slides. Mas aqui o que chama atenção? Chama atenção que eles têm uma meta de chegar a 8 milhões de carros elétricos, de veículos elétricos, né? Eu vou me policiar para não chamar de carro, de veículos elétricos até 2028. E, como a Luciana mencionou, eles já possuíam, no início de 2021, 6 estações de recargas públicas, num total de 10 estações de recarga que existem no mundo. Ou seja, 60% das estações de recarga em 2021 já estavam na China, cerca de 800 mil estações de recarga. Isso sem falar nas estações privadas, particulares, de shoppings, de supermercados, que isso está proliferado aqui, qualquer lugar tem estação de recarga. Então, aqui eu chamo a atenção, antes de se falar em veículos elétricos em qualquer parte do mundo, se o país não tiver e não criar essa infraestrutura de recarga, não existe veículo elétrico. Principais montadoras chinesas. Eu coloquei um slide só, e tem que ser breve, para não cansar, mas eu conseguiria colocar, no mínimo, 3 slides. Aqui nós temos cerca de 20 fabricantes exclusivamente chineses. Aqui vocês não estão vendo nenhuma multinacional europeia nem americana, somente veículos chineses. Como eu disse, eu poderia colocar mais 2 slides repletos de outras marcas chinesas. Quase que toda a província tem mais de 2, 3 fabricantes de veículos elétricos, sendo carros e ônibus. Veículos elétricos, em termos de China presente e de projeção, nós temos aqui produção e vendas. O objetivo deles de chegar a 2025 com 5,4 milhões de veículos e 2030 com 11,2 milhões de veículos. É bem verdade que 2020 foi um ano atípico. 2021, em função da Covid, né? 2021, o mercado começou a retomar aqui na China as vendas acima de 100%, para cada montadora. E hoje, em 2022, que nós chegamos no estamos entrando já no segundo semestre, nós já estamos batendo os 4 milhões de veículos aqui na China. Ou seja, esses 5,4 milhões aqui, em 2025, provavelmente esse número será maior. Como eu tenho frisado, veículos elétricos engloba uma gama mais do que carros, mais do que ônibus, e nós vamos ver. Em termos de ônibus, chama atenção o gráfico da esquerda em 2016, onde ele chegou a 125 mil unidades. E esse número aqui, ele tem uma razão. Eles deram uma preferência, eles focaram
na reposição de ônibus fósseis com motorização fóssil, sendo trocados por veículos elétricos, principalmente, aqui a razão foi principalmente a diminuição do CO2 nas grandes cidades, como Beijing, como Xangai, como Shenzhen, cidades que estavam por demais poluídas, não só pelos veículos, mas foi uma contribuição muito grande aqui em 2016. O foco foram os ônibus, né? Os carros, nós estamos vendo aqui, eles começam a subir a partir de 2014, a produção e vendas, e eles aqui só vai subir. Os ônibus também. Os ônibus, grande parte, a maior parte já foi trocada, então nós vamos ter aqui um crescimento vegetativo. Igualmente, as vans e os caminhões estão sendo trocados. Quando eu falo trocados, quer dizer, estão sendo substituídos os veículos a diesel, a gasolina, por veículos elétricos. No mercado mundial de carros elétricos, aqui nós conseguimos ver claramente o seguinte: o gráfico aqui, se não tiver grande para vocês, o importante são os números que estão aqui embaixo. O que mostra esse gráfico? Esse gráfico mostra que o número de carros elétricos somados no continente europeu, somados com os Estados Unidos e os outros, vocês coloquem todos os demais países do mundo, chegam a 3.494 veículos, contra 3.334. Ou seja, nós temos na China um número abaixo de 160 veículos em relação ao restante do mundo. O mercado chinês, ele praticamente se iguala ao mercado mundial de veículos elétricos. Essa é a realidade atual. Agora, as células de hidrogênio. Por que a China está indo agora para a célula de hidrogênio? Então, nós vamos entender o porquê disso. Primeiro, para você ir para o hidrogênio, você vai precisar do hidrogênio. E para você ter o hidrogênio, não é muito fácil. Existem fisicamente formas de você obter o hidrogênio. Uma das formas muito usual e que a China optou é pela eletrólise do hidrogênio. E essa eletrólise, utilizando a energia elétrica e da água, ela vai ser obtida através de fazendas de painéis solares. E é mais ou menos lógico entender isso, por que eles optaram por essa solução. Primeiro, porque eles são os maiores fabricantes de painéis solares do mundo. 80% da produção está na China. Segundo, eles têm regiões bem ensolaradas ao norte aqui do continente chinês, já na divisa com a Mongólia. Essa fazenda aqui, que foi construída, está aqui na Mongólia. E vejam que ela foi construída e operada pela Sinopec. A Sinopec é a Petrobras deles, aqui na China, com uma capacidade de 10 mil toneladas ano, investimento de 500 milhões, e ela pode chegar a 20 mil toneladas ano de produção de hidrogênio. Ela também vai gerar e vai fornecer energia elétrica para uma boa região onde ela está instalada, cerca de 300 megawatts de geração de energia, porque ela está gerando energia por eletrólise, produzir o hidrogênio através da água, e está gerando energia que vai ajudar as cidades próximas, né? Só a produção não é suficiente. O hidrogênio tem 3 problemas conhecidos mundialmente. É um problema para qualquer país. Primeiro é a produção dele. Segundo é o armazenamento. É muito complicado.
E terceiro, é a transmissão do hidrogênio, ou seja, você tem que carregar esse hidrogênio de onde ele é produzido para você colocar nos postos de hidrogênio que estarão espalhados pelo país. Então, vejam que não é uma solução simples, ela não é simplória. Porém, eles estão investindo nisso. Essa usina tem essa capacidade de 210 mil metros cúbicos de armazenamento, com uma capacidade de transmissão através de tubulação, que também já está construída, de 28 mil metros cúbicos por hora de hidrogênio. Ou seja, não é investimento de brincadeira, é investimento de gente grande, de muito dinheiro. O veículo movido a hidrogênio, ele passou a ser, agora, vamos usar o português claro, a bola da vez da China. Por que a bola da vez? Porque o veículo elétrico, o programa de incentivo, de fomento, de ajuda aos fabricantes e de subsídios, ele começou em 2005 e terminou em 2020. Não terminou por causa da Covid, eles prorrogaram, mas em função da Covid. Vai terminar no final desse ano, alguns incentivos que eles mantiveram. Mas a China, ela não faz programa em infraestrutura, em tecnologia, em fomento, em 1, 2, 3, 5 anos, em uma gestão, em duas gestões. O programa chinês, ele é, em geral, um programa de 15 anos. Eles se preparam 15 anos à frente. Então, eles chegaram onde eles estão hoje, não foi ontem. Isso tem mais de 30 anos, mais até cerca de 40 anos que eles se programaram para chegar onde eles estão hoje. E eles estão se programando aqui, vocês veem nessa tela, para os próximos 15 anos. Vejam aqui em vermelho que a Beijing, quer dizer, o governo, está oferecendo premiação às cidades para aquelas que conseguirem atingir os seus objetivos. Que objetivos são esses? Eles criam um programa e colocam um objetivo para as províncias, para as cidades atingirem. Aquelas que atingem os objetivos são premiadas. É uma forma de incentivar os governos das províncias e das cidades. O objetivo deles é chegar em 5 anos, nos próximos 5 anos, a 50 mil unidades de veículos com a célula de hidrogênio e 500 mil de veículos em 2035. Certamente vai ser o primeiro mercado nessa área de célula de hidrogênio. O veículo a bateria, para que vocês entendam de uma forma simplória, esse veículo, eu participei, tive a oportunidade de participar do piloto que nós fizemos, nós começamos a montar, esse veículo foi montado quase praticamente na Áustria, nós montamos na Áustria, depois trouxemos aqui para a China e fizemos várias demonstrações. Ele é uma van da Mercedes, nós tiramos o motor da Mercedes, colocamos um motor elétrico e a bateria, um banco de baterias para esse veículo, e aqui um bujão, que vocês veem, de 20 litros de hidrogênio, que gera energia elétrica para carregar a bateria. Então, está aqui nesse diagrama, como que funciona essa célula de hidrogênio. Ela produz energia elétrica através da queima do hidrogênio, e aí ela libera água. Essa energia ela é usada para carregar a bateria, e a bateria movimenta o motor, e é o carro elétrico normal, como se não tivesse a célula de hidrogênio. E qual é a vantagem? A vantagem é que com a célula de hidrogênio, você tem uma autonomia de 1.000 quilômetros, sem carregar a bateria. Ou seja, você não precisa parar esse veículo. Se vocês olharem, se tivesse uma foto aqui de todos os lados dessa van, vocês não verão nenhuma tomada para carregar a bateria. Não tem. Quem carrega a bateria
é a célula de hidrogênio. E o hidrogênio ele é abastecido em 3 minutos, ou seja, você abastece o hidrogênio, uma vez que você tem os postos adequados, no mesmo tempo que você abastece um veículo a combustível. O chinês já tem o seu carro a hidrogênio, já tem um fabricante fabricando um carro que já está no mercado. Esse fabricante está na cidade de Wuhan. O valor dele ainda é muito alto, está na faixa de 118 a 157 mil dólares nessa concepção. E vejam aqui, o reabastecimento é feito em 3 minutos, 5 minutos, e esse carro tem uma autonomia de 1.000 quilômetros. Bom, o que acontece quando chegar em 1.000 quilômetros ou antes de 1.000 quilômetros? Você abastece novamente com hidrogênio e você tem mais 1.000 quilômetros de autonomia, e a bateria vai sendo carregada pela célula de hidrogênio. O Nexo, ou Nexo em português, é o carro a hidrogênio da Hyundai. Esse carro já existe, ele já é fabricado na Coreia. A Hyundai já comercializa esse carro na Coreia. Ela tem poucos postos de hidrogênio, mas em Seul você já encontra postos para abastecimento, e é a primeira fábrica da Hyundai de carros movidos a célula de hidrogênio fora da Coreia. Essa planta ela entra em funcionamento, quer dizer, produzindo, agora já no segundo semestre de 2022, com aproximadamente 6.500 unidades ano de produção. Como eu disse, os ônibus fazem parte desse programa, e, aliás, o hidrogênio como célula, a China está dando prioridade para os veículos de maior porte, os veículos que nós chamamos de veículos pesados, né? Seriam os veículos comerciais, os ônibus, e vocês vão ver outros veículos aqui também. Esse ônibus ele faz parte de uma frota todinha já de ônibus hidrogênio na província de Hebei, e aqui a concepção, que é basicamente aquela concepção que eu mostrei, aqui mais adequada ao modelo que a Toyota já usa há muitos anos no Japão, de célula de hidrogênio. Como eu disse, a China está dando foco nos veículos pesados, e para isso os caminhões, principalmente os caminhões pesados utilizados nas zonas portuárias, já estão sendo caminhões com célula de hidrogênio e bateria, e tirando os veículos a diesel dos portos. Aqui nós temos alguns caminhões da GWM, que é a Great Wall, empresa que chegou há pouco aí no Brasil, uma subsidiária dela aqui está fabricando esses caminhões. Aqui nós vamos ver o que o Ocidente ainda não vê, porque é aquilo que eu mencionei inicialmente, quando falamos em veículos a bateria ou mobilidade elétrica, vem à mente o carro, o ônibus e, no máximo, o caminhão, né? Só que vocês vão ver que na China não é bem assim. A mobilidade elétrica, ela incorpora absolutamente tudo. E o que nós temos aqui? Nós temos um trator de pequeno porte, um trator que seria um trator individual de um operador. Vocês não estão vendo nenhum assento, nenhum banco nesse trator. Vocês estão vendo aqui uma célula de GPS aqui na frente dele. E o título está dizendo, é um trator autônomo que opera com tecnologia 5G e mais célula de hidrogênio. Célula de hidrogênio, na mesma concepção, carregando um banco de baterias. E o que esse trator faz? Ele faz simplesmente tudo. Você, aqui do lado direito embaixo, tem a tela de um iPad ou de um computador, aonde o agricultor, o pequeno agricultor ou o médio agricultor, ele vai ter um trator desse na sua horta, na sua fazenda,
georreferenciado. O que é isso? Ele vai delimitar aqui, na própria tela do seu computador, do seu iPad, qual área esse trator deverá passar o implemento agrícola que ele colocar. E o trator vai executar essa tarefa até o final, sem parar para almoçar, sem parar para ir no banheiro, sem qualquer manobrista. Ele vai executar a tarefa baseado na área que você delimitar no teu software. Você não precisa saber programar o software. O software vai mostrar a planta que você terá na nuvem, o banco de dados ficará na nuvem, e ele vai executar essa tarefa utilizando-se da tecnologia 5G de comunicação e a célula georreferenciada em função do GPS e fazendo o fazendo o cruzamento com como se fala, não o mapa, mas a área da sua fazenda, né? Isso aqui já existe, já está sendo produzido, e eu vou mostrar rapidamente um videozinho dele funcionando para vocês. Não tem som, tem uma música, e eu prefiro falar em cima dela, para mostrar e chamar a atenção aqui de algumas coisas, né? Como eu disse, a tecnologia 5G, vocês veem as antenas ali em cima, na frente você tem o GPS, né? Não tem como você pilotar esse trator. Aí vocês veem o botijão de hidrogênio, aqui está, né? Onde você abastece o hidrogênio para carregar as baterias. E ele faz o percurso que você colocar no seu computador ou no seu iPad. E quando ele terminar a operação, ele vai te avisar que a operação está terminada. E aí você utiliza para uma outra função ou para uma outra área que você delimitar. Isto faz parte também da estratégia chinesa de mobilidade. Ou seja, nós estamos vendo que veículo, para eles, não é só o carro, o caminhão e o ônibus. É muito mais do que isso, que no Ocidente ainda a gente não sente isso. Quer dizer, esse tipo de informação ainda não está presente no Ocidente. É só o trator que eles têm? Não, eles têm aqui uma locomotiva. Quando eu falo uma locomotiva, quando eu falo um trator, é mais ou menos um pleonasmo. Quando eles anunciam, olha, o primeiro trator, a primeira locomotiva, já tem uma fila sendo produzida, né? Então, isso foi lançado, essa máquina foi lançada em 18 de novembro de 2021, e já tem outras máquinas sendo produzidas e sendo entregues para outras ferrovias. Esta aqui, ela foi destinada à região autônoma, que eles chamam da Mongólia. Isso aqui foi para a Mongólia, numa estação de mineração de carvão, que eles têm muito aqui na China. E a vantagem dessa máquina é que ela é elétrica, com baterias, célula de hidrogênio, não precisa de rede eletrificada e, obviamente, a motorização não requer nenhum combustível fóssil. Isso permite que essa máquina seja utilizada em locais onde você jamais conseguiria ter uma locomotiva. E existe necessidade, e muita, principalmente nos túneis de mineração, nas áreas de risco de explosão, fábricas específicas que trabalham com solventes, com coisas perigosas, que ou o fóssil ou a eletrificação, a rede elétrica aqui de algumas centenas de volts, poderia comprometer uma operação. Então, ela tem destino certo, principalmente aqui na China e em muitos outros países certamente também terá.
Ela funciona 24,5 horas ininterruptas, com uma tração aí de 5.000 toneladas e uns 700 quilowatts de potência. É uma belíssima máquina. Fica só nisso? Não. Aqui nós vemos veículos elétricos de porte muito maior. É bem verdade que nem todos são chineses. Nós temos aqui à esquerda a JCB, que é um fabricante conhecido inglês, com uma escavadeira e um lifter aqui, operados por hidrogênio e bateria. Temos a Caterpillar, conhecida nossa, fabricante de geradores, de tratores, mas aqui nós temos um gerador de energia elétrica que funciona com hidrogênio, no lugar do diesel. Aqui no centro nós temos um fabricante de veículos para minas chinês, e na direita uma conhecida também, Komatsu, que é uma gigante japonesa nessa área de veículos pesados. E fica só nisso? Também não fica só nisso. A mobilização elétrica na China já está nas águas fluviais deles. Eles têm rios muito navegáveis. O rio Yangtze é o rio mais famoso deles, ele corta todinha a China. E essa balsa, chamada Zhongliu, ela foi produzida e foi designada para operar em Wuhan no final de 2019, justamente quando começou a Covid. E aí ela foi produzida, mas ela só começou a operação depois que Wuhan foi liberada do lockdown, que foi por volta de março de 2020. Então, ela está em operação desde março de 2020, com capacidade de 300 passageiros, tem 53 metros de comprimento e navega por 8 horas sem ter necessidade de recarregar as baterias. Essa balsa não funciona com hidrogênio, somente bateria. Então, ela precisa ser recarregada. Deixa eu mostrar, esqueci, vou mostrar rapidamente ela navegando aqui. É um vídeo mais curto. Aqui está ela navegando no rio Yangtze. Aí é a margem da cidade de Wuhan. E vai mostrar aqui no vídeo um pouquinho das instalações das baterias dela aqui. Aqui é a região nervosa dela, com os bancos de bateria. E aqui a área de comando, onde está o centro nervoso de comando dessa embarcação, né? Não polui, emissão zero de poluente, não tem barulho, porque é um motor elétrico, livre de ruído, também já em operação. Esta que eu estava colocando já é uma embarcação de maior porte. Ela é uma embarcação para 1.300 passageiros, é o dobro do comprimento da outra, ela tem quase 100 metros, 98,4, e tem um banco de baterias gigante, que equivale a 100 veículos elétricos, uma capacidade de 7.500 kWh. É uma senhora embarcação, também no rio Yangtze, não mais na região de Wuhan, mas na China Central, já em funcionamento. É a única que está em funcionamento? Não, já tem outras sendo produzidas e colocadas em outros rios e outros trechos do Yangtze. O que temos de tecnologia presente e futura? O que nós temos de tecnologia que vem evoluindo nessa área é baterias que passaram a ser não mais de 400 volts, que são as convencionais para os carros normais, SUVs, mas baterias já de 800 volts, que já estão sendo utilizadas na concepção de veículos esportes. Então, você tem a Porsche Taycan, já
sendo vendida comercialmente há mais de um ano, com um banco de baterias de 800 volts. São mais os carros esportivos que estão utilizando as baterias de 800 volts para motores com performance mais alta. E as caixas de baterias estão sendo substituídas por plásticos reforçados à base de fibra de carbono. Por que isso? Porque as caixas tradicionais, elas são em alumínio com cinta em aço. E o conjunto todo pesa cerca de mais ou menos uns 600 quilos. Esse peso ele faz uma diferença muito grande na autonomia e no desempenho do veículo. Então, o objetivo de qualquer centro de desenvolvimento, de projeto, é diminuir esse peso. E com a fibra de carbono, você consegue reduzir de 200 e poucos quilos, o que traz esse banco de baterias aí para uns 400 quilos, mais ou menos. É uma redução importantíssima. À direita, nós temos uma bateria que não é mais uma bateria na concepção daquela que está do lado esquerdo. Isso aqui é uma lâmina de bateria que será distribuída na carenagem e será distribuída na lataria do veículo. Ué, como assim na lataria? Ao invés de nós termos um banco de baterias que vai no assoalho do veículo, que é onde todas vão, essa bateria, que já foi desenvolvida e ela está sendo utilizada em carros pilotos, ela é uma fina camada de grafite com eletrodos à base de íon lítio e fibra de carbono, que permitirá que você instale na lataria do veículo essas películas por todo o veículo, serão, obviamente, ligadas, conectadas de acordo, de formas que elas passarão a ser a bateria que alimentará e permitirá a propulsão do veículo. Então, você não precisará mais ter um banco de baterias e terá uma bateria distribuída por toda a lataria do veículo, com peso aproximado aí de uns 100, 130 quilos, somado toda essa bateria distribuída na carenagem do veículo. Sobre ela será feita a pintura do veículo e ficará de forma harmoniosa, que não mostrará que entre a pintura e a lataria você tem bateria. Essa tecnologia já está funcionando em alguns veículos da Volvo. Dependência chinesa e a estratégia energética que eles adotaram. Aqui nós vamos entrar nessa questão do porquê que a China, quando fala em mobilidade elétrica, não é só carro, não é só caminhão e ônibus, é simplesmente tudo. E por que ela precisa dessa tecnologia? E eu já começo a deixar a pergunta se todos nós precisamos disso, que eu não vou responder, mas cada um de vocês poderá encontrar as respostas e as razões em várias leituras que fizerem. Muito bem. A dependência da China é muito grande em relação ao petróleo. Vejamos aqui que a China é o maior importador de petróleo mundial atualmente. Ela importa cerca de 2,23 milhões de barris de petróleo, segundo o último dado de maio de 2022, agora recente. Nesse gráfico aqui, nós vemos, aqui à esquerda, que ele traz de 1996, mas se nós formos aqui para trás, vocês vão ver que esse gráfico não muda muito. A China começou a produzir petróleo em 3 bacias conhecidas deles em 1960. Até 1990, a China exportava petróleo. De 1990 para cá, ela começou a importar petróleo.
E nós vamos, e sabemos por quê. E nós vamos ver aqui nos próximos slides por que ela começou a importar petróleo. Então, nós vemos aqui que a produção dela é praticamente aqui flat, né? Ela é contínua quase, ela não chega, e não vai chegar a 5 milhões aqui, dificilmente. Em contrapartida, nós vemos que o consumo dela, que está em vermelho aqui, ela sobe de forma exponencial. Vai atingir aqui, em 2022, os 15 milhões de barris por dia. E a importação segue em paralelo. Vejam aqui, ó, a linha verde, ok? O outro gráfico mostra aqui à direita isso de uma outra forma. De 1999, vocês vejam que em laranja é a produção local dela, que praticamente continua constante em 2009, que praticamente continua constante em 2019, e nos próximos anos só vai diminuir, porque essas 3 bacias estão com os dias, não vou dizer dias, mas estão com algumas décadas contadas. A produção doméstica deles é de 4,14 milhões de barris por dia de petróleo, todos os dados de maio agora recente, e ela consome quase 15 milhões, ou seja, ela importa 11 milhões de petróleo. Petróleo para ela é sinal de vida. Importância do petróleo na China. Olha a capacidade de refino deles, mas vejam mais do que isso, os pulos que eles deram. Vamos olhar na última década, de 2010 para 2020. Em azul aqui é o que eles tinham em 2010. E em preto é o que eles chegaram em 2020. Em 2010, eles não chegavam a 10 mil barris por dia de refino. Agora, em 2020, eles estão em cerca de uns 16 mil barris dia. Os Estados Unidos têm uma produção de 20% de refino em relação à produção mundial, e a China está com 16,2%. Ela está encostando, e muito provavelmente vai encostar nos próximos anos, né? Aqui está a joia da coroa, né? Porque extrair petróleo, nós temos bons países que extraem petróleo, temos países, o maior país de reservas de petróleo, eu não vou dizer que seu povo passa fome, mas, enfim, tem dificuldades homéricas, né? Que é a Venezuela, né? Então, extrair petróleo não é vantagem para ninguém, né? Nunca foi. O principal não é só extrair. Se você conseguir extrair e você conseguir refinar, essa é a joia da coroa. Você não ganha na commodity, você ganha no produto que você trabalha, no produto que você melhora, nos subprodutos, naquilo que você coloca a tua indústria para funcionar. E nós vamos ver aonde a China usa esse refino aqui. Bom, do lado estratégico, aqui, obviamente, os dados são extraídos por subtrações e por estrategistas que monitoram as importações, as produções locais, o que gasta e o que desaparece. O que desaparece vai como reserva estratégica. Essas aqui são as reservas estratégicas da China. Ela saltou enormemente nos últimos 3 anos, muito alimentada pela relação Estados Unidos-China e agora, ultimamente, pela relação com a guerra na Ucrânia. Ela está construindo mais cavernas salinas para o armazenamento de petróleo. Estima-se que ela será a maior nação com reservas de petróleo. E nós estamos vendo por quê. Porque petróleo, para ela, é vida. Consumo de petróleo e demanda nos últimos 38 anos. Esse gráfico, eu acho que ele mostra
exatamente o que nós sabemos, o que é a China. Olhem aqui em 1980, que a China exportava petróleo, a China era agrícola, ela não tinha nada do que ela tem, longe do que ela tem hoje, né? Vocês vejam aqui em amarelo, que são os dados absolutos, que é o que nos interessa. Vocês vejam que o crescimento de 1980 a 2018, que aqui ainda não contempla esses últimos 3 anos, é uma subida exponencial. Isso aqui vai aqui para cima, não para de subir. Então, se não para de subir, quando foi aqui em 2005, eu estou indo aqui com o mouse no gráfico, ela fez um plano de 15 anos que nós estamos tratando nessa live, que é a mobilidade elétrica da China. Olha por que em 2005 ela fez esse plano e agora em 2020 ela faz um outro plano de 15 anos do hidrogênio. Porque olha isso aqui, ó, aonde vai parar? Vejam aqui à direita o consumo setorial. Ela consome cerca de 42% no transporte rodoviário e aéreo. Os outros 28%, quase 29% no setor industrial. Esses são os maiores pesos dela. E aonde ela consegue diminuir com mais facilidade é justamente no transporte. Por isso é que, quando se fala em mobilidade, nós estamos falando da motinho que é elétrica há muito tempo aqui na China, e quase não se tem moto mais a combustível, e vai até onde nós vimos, tratores, barcos, tudo que vocês podem imaginar que tenha motor, a gasolina, a querosene, o que puder substituir, está sendo substituído. A aviação é uma das que não vai poder substituir. Os outros setores estão aqui, a sua representação. Consumo de geração de energia elétrica é algo também estrondoso. Nós estamos falando da fábrica do mundo, que consome aquela quantia enorme de petróleo e consome uma quantia enorme de energia elétrica. Vejam que em 2018, as termoelétricas dela, que é o maior percentual de geração de energia, correspondia a 78% da matriz de geração energética dela. E 9 anos depois, quase 10 anos depois, ela abaixou uns 10%. E se nós fizermos uma projeção aqui, nós vamos ver que vão levar várias décadas para ela mudar essa matriz. Aqui, nessas termoelétricas, estão o carvão, que é o principal dela, mas também está o gás, também está o petróleo. Então, é uma matriz complicada. O carvão, ela é suficiente 50% apenas. Os outros 50% ela também importa. E nós estamos falando da fábrica do mundo. Como que essa fábrica vai continuar produzindo, se não para o mundo, só para a sua população de 1,4 bilhões de chineses? Como que ela vai manter essa máquina funcionando? Não é fácil. Muito bem. Olha o roadmap chinês que eles traçaram de 2025 para 2050. Isso aqui é extraído, eles não escondem qual é o objetivo deles, aonde que eles vão chegar e o que eles vão fazer para chegar lá. Não é segredo, eles justamente querem mostrar o que eles estão fazendo. Vejam aqui do lado esquerdo, esse título ele quer dizer o seguinte, ele está dizendo aonde que ele vai cortar o consumo de óleo, o consumo do petróleo, né? Os indicadores. E aqui ele está dizendo que a dependência dele de importação é de 72%, e ele quer chegar em 2050 com 48%. Vejam só, ele sequer vai chegar na metade, com todas essas medidas que eles estão tomando. Então, vocês tenham noção do tamanho do problema. Né? E aqui embaixo, nós vemos que eles são drásticos. Isso aqui está em inglês, traduzido do chinês.
e algumas palavras são drásticas. Eles não falam em diminuição, em zerar os veículos movidos a combustão. Eles usam um termo em chinês, banir, banido, ou seja, banir, é tirar, riscar da face das terras deles os veículos movidos a combustão. Está aqui, ó, banir os veículos tradicionais. Aqui em 2050, eles vão completamente banir os plásticos, né? E nós vamos entrar na área petroquímica, que essa é a célula nervosa da China. Os veículos não são tanto. A parte veicular não é, mas a indústria é um problema. Vejam aqui do lado direito, este gráfico mostra em amarelo o setor de transporte. Se nada for feito, ou se não se tomar as medidas que eles estão tomando, vai seguir essa linha amarela aqui. Mas o programa que eles estão fazendo vai permitir que em 2025 eles tenham aqui uma inflexão. Eles vão mudar aqui o panorama em 2025, ok? De aumento no consumo de petróleo para o transporte, eles vão começar a diminuir, porque aqui a frota, essa veicular, e aí entra tudo, entra o barco, entra o trator, entra tudo que eu mostrei até agora, começa a ter uma predominância de motores elétricos. Por isso que eu falei, tudo isso que eu mostrei não é que tem um navio, tem um carro, tem um ônibus, não, tem milhares já sendo produzidos. Aqui embaixo nós vemos o setor petroquímico. Essa aqui é a parte nervosa, onde é muito complicado, mas também é um desafio que eles vão banir muita coisa. Vão banir o plástico aqui, ó, em 2050, que é um dos maiores derivados, os polímeros, né, do petróleo. Vejam da mesma forma, só que aqui, olha, vai começar a decair mesmo só a partir de 2035, e a queda não é muito acentuada. Nós sabemos, a substituição não é tão fácil. Como também o carvão, eles já estão anunciando para o mundo, o gato subiu no telhado, com relação ao carvão. Eles se comprometeram a reduzir o uso do carvão, mas já estão vendo que a situação é muito complicada. O primeiro-ministro, essa semana, agora, eu peguei a declaração dele agora, no início da semana, ele já avisou, olha, o gato subiu no telhado, acho que a gente não vai conseguir reduzir no carvão, vamos conseguir no petróleo. Estratégia chinesa na inversão do consumo. O que ela vai fazer? Aqui está de uma forma bem sintetizada e bem clara. Ela vai reduzir 24,4% do petróleo no transporte, que é tudo isso que nós vimos até agora, por isso que eu fiz... não dá para falar só isso aqui sem mostrar todo esse histórico, toda essa evolução, esse roadmap, e ela vai aumentar 27% no setor petroquímico. Praticamente ela está tirando do transporte e jogando aqui. Por quê? Porque ela é a segunda maior refinadora de petróleo do mundo, ela é a maior produtora de derivados de petróleo do mundo. Nós somos o quarto exportador de petróleo cru para a China, mandamos a $100 o barril, ou cento e pouco, e nós pagamos a tonelada do polímero $2.300 a tonelada do polímero. Aí está por que alguns ganham dinheiro e os outros perdem dinheiro, né? E como que ela vai fazer isso com a mobilidade elétrica? Então, aonde ela pode mexer mais facilmente é aqui, né? Para isso, ela investiu em baterias elétricas, ela investiu em células solares, está investindo em a produção de hidrogênio. E isso aqui não foi assim que ela sonhou um dia, no outro dia começou. Vocês viram, são planos de 15 anos, no mínimo. Aqui nós vemos o percentual do combustível, do óleo, né? Na verdade é o petróleo, né? Comparado de 2017
no cenário de 2017 e na projeção para 2050. Aqui a gente vê claramente que a parte de transporte em 2017 correspondia a quase 60%. E eles, em 2050, vão chegar a 33%, se não abaixarem mais, né? Mas vão abaixar aqui para 33%. Esse é o target, esse é o objetivo. E o setor petroquímico, que em 2017 representava 15%, ele vai chegar em 2050 representando 42%, porque esse aqui é mais complicado, o derivado do petróleo. Oportunidades de negócio no mercado chinês, para quem está fora da China, existe? Claro que existe. Eles estão ávidos por uma série de tecnologias, de pesquisa, de produção. Eles sabem que eles precisam contar com desenvolvimentos externos de países que investem em pesquisa, em desenvolvimento, em energias, em materiais alternativos e fontes de energia. Eles têm várias aqui que eles já praticam, né? A solar, eólica, hídrica. Porém, existem outras que podem ser exploradas, né? A geotérmica, a ondomotriz. A ondomotriz, eu sei que Portugal é o país que lidera isso aqui. Eles têm vários pilotos lá em Portugal, gerando energia elétrica a partir das ondas do mar, do Atlântico, ali na região de Portugal. Enfim, existem oportunidades, mesmo naquelas que eles já operam, né? Países que estão investindo em pesquisa, em projetos mais avançados, em a melhor performance, industrialização, tem grande chance de vender essa tecnologia para os chineses, de fazer parcerias e de participar dessa evolução, porque eles vão precisar de tudo isso, tá? Eles não estão fechados para o mundo em função disso. A dependência deles nos manufaturados, aqui é o grande problema, né? Se enquanto a mobilidade elétrica, vamos dizer, está mais na palma da mão deles, aqui está mais complicado, porque, vejam só, aqui temos 30 itens, não são todos. Temos aqui um exemplo de 30 itens, todos eles são derivados do petróleo, né? Depois vocês me digam aqui, dos 30, o único que não é derivado do petróleo. Tem um aqui que não é derivado, o resto é tudo derivado. Depois vocês descobrem e depois vocês me falam. E quais são as oportunidades que existem aqui? Existem oportunidades? Sem dúvida que existem. Tem países que já pesquisaram e têm substituições a alguns derivados de petróleo, né? O Brasil é um deles, que tinha, há 10 anos atrás tinha. Eu pude participar do desenvolvimento desses dois aqui, ó, no lugar de material sintético, a fibra de coco, fibra de juta. Fiz a apresentação, fizemos piloto, demonstramos isso aqui em Detroit, um sucesso, né? O que aconteceu nesses últimos 10 anos, em termos de pesquisa no Brasil, universidades de Pernambuco que estava pesquisando, industrialização disso, o que aconteceu? Não sei, eu estou fora do Brasil, vocês depois me contem o que aconteceu. Infelizmente, nós vemos que existem soluções, existem oportunidades, a indústria pode participar e tem chances de, não só para a China, mas de nós encontrarmos oportunidades nesse mundo em que nós vivemos, de negócios, de indústrias, de inovações, de pesquisa, e para isso nós precisamos ter foco, né? São programas que nós precisamos fazer, não de uma gestão de 4, 5 anos, mas a longo prazo. Terminei, tentei terminar a tempo, não sei se atropelei, mas agradeço aí aos ouvintes e fico aqui à disposição. Deixa eu colocar aqui no início.
e eu vou tirar aqui, não sei se vocês estão me vendo, se precisar eu ponho de volta, né? Eu vou tirar aqui ok, tirei aqui a apresentação. Everton, muito incrível todas as informações que você trouxe. Realmente, a gente vê esse trabalho seu de pesquisa, de aprofundar no tema, né, e preparar todo esse material aqui para a nossa rede. Realmente muito rico. A gente sabe que são informações que a gente não encontra aqui na mídia, né? Então, você aí, mais uma vez, compartilhando aqui com a nossa rede informações tão ricas e preparado esse material aí tão importante. Muito, muito obrigada. E se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se então à vontade. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, mas o Everton já dispôs a ficar aqui um pouquinho, se tivermos algumas perguntas. Já estamos com uma mão levantada. Então, Roberto Ferola, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Bom, primeiramente, agradecer ao Everton, que, na verdade, ele não trabalhou como um open minder, ele trabalhou como um professor aí para nós, professor dos open minders. Então, Everton, ficou muito bacana a sua apresentação, e parabéns, e muito obrigado por você ter, imagino, tomado um tempo enorme para prepará-la. E eu queria fazer algumas perguntas para você, né? Mas o tempo aí está estourado. Eu vou fazer só a seguinte. Atualmente, aí na China, existe uma diferença muito grande, pode falar assim, mais ou menos em percentual, entre o preço de compra de um carro elétrico e o preço de compra de um carro a combustão, falando em carro 0 quilômetro? Não, tem sim, Ferola. Pelo seguinte, como eu mencionei, o governo chinês ele fez um programa de incentivo. E esse programa de incentivo para o carro elétrico, ele teve duas frentes. Uma frente foi para o fabricante e a outra frente foi para o comprador, o usuário. A frente para o fabricante ele tirou, mas a frente para o usuário ele deixou. Então, o carro elétrico hoje, ele está considerando, vamos dizer, o mesmo tipo de carro, isso, motorização equivalente. Perfeito. Eles chegam, conforme o fabricante, até a ficar um pouco mais barato do que o carro a combustão. E eu vou te dizer uma coisa que possivelmente outros também vão te dizer. O chinês, quando ele vai para o carro a combustão, Ferola, ele não vai para o carro chinês, ele vai para o carro europeu ou para o carro norte-americano. Por quê? Porque o chinês ele precisaria ainda de mais anos para aprimorar a motorização a combustão. Eles começaram, vamos dizer, ontem. O Brasil tem muito mais experiência na fabricação de motores a combustão do que os chineses. Então, o veículo elétrico, eu fui obrigado a falar muito rapidamente, mas a gente consegue colocar aqui nos dedos algumas vantagens além daquelas que eu demonstrei aqui, que é a matriz energética, essa é a fundamental, a diminuição do CO2, a emissão na China, não tenha dúvida, mas também o chinês viu na motorização elétrica a oportunidade dele fabricar carros de um padrão aceitável, bom, porque a parte de motorização, eles são fracos, o motor convencional. Então, te respondendo, e eu expliquei tudo isso para te dizer o quê? Que quando ele vai comprar um motor, um veículo ICE, né, que quem está na área técnica sabe que é o veículo a combustão, ele vai para o europeu, ele vai para o americano. E aí ele fica mais caro do que o veículo elétrico, que fica cerca de $10 mil, $12 mil mais caro. Ele vai na linha do Audi, ele vai na BMW, na Mercedes e por aí afora, né? Então, são veículos importados entre aspas, né?
todos eles estão fabricando esses veículos aqui, mas não toda a linha. Então, eles são mais caros. Aí, realmente, o elétrico é mais barato, ok? Ok. E só mais uma perguntinha rápida, que eu teria várias, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, mas o mercado de carros usados elétricos aí na China, porque, vamos dizer assim, as baterias elas têm um tempo de duração, né, normalmente, o caro do carro é a bateria, e como é que comporta aí o mercado de usados? Ele tem uma boa procura? Como é que é? Ou o pessoal usa o carro até acabar e joga fora e compra outro? Como é que é a história do carro usado aí na China? Aqui no Brasil, nós estamos vendendo mais carro usado do que carro zero. Olha, eles estão exportando o carro usado assim largamente. Ainda hoje eu vi uma reportagem na televisão aqui. Eles exportam muito carro usado para a própria Ásia, o sudeste da Ásia. Aí pega a Malásia, Indonésia, principalmente os países que têm direção do lado esquerdo, né? E a África também. Agora, o carro elétrico, ele tem pouco tempo de vida. As baterias, elas têm a longevidade de uns 10 anos. Algumas poderão chegar até mais, algumas poderão chegar um pouco menos, né? Então, ainda não se teve um tempo suficiente para você falar que, olha, já tem carro trocando bateria. Mas eles estão exportando carros elétricos usados, mas, obviamente, em bem menos quantidade. Mas já se exporta carro elétrico usado, sim. Tá, bacana. Vou fazer a última aqui. Os 800 mil postos que o governo instalou aí de carregamento são carregamento rápido? Não, é difícil você encontrar num público um tipo de carregamento só. Você, em geral, tem 3 tipos. Você tem o rápido, você tem o normal, vamos chamar do lento, e você tem o do Tesla. Então, você tem os 3, você sabe que o Tesla é distinto. Então, você tem 3 tipos de carregadores disponíveis. Eu tenho algumas fotos que eu não coloquei aqui, depois eu te mostro, mas você vai ver que nas ilhas que eles têm, eles te colocam os carregadores nessas 3 classes disponíveis. E não é assim que eu tenho um desse, um daquele e um do outro. Não, você tem uma fileira de carregadores, né? Aqui não tem miséria nesse aspecto. Quando eles investem, não é assim que vão investir num carregador rápido aqui, aí o outro rápido você tem que andar, sei lá, 10 quilômetros para achar. Não, você tem uma dúzia de rápidos com mais 2 dúzias de lentos, ou normais, não vamos chamar de lentos. Então, eles estão disponíveis em quantidades. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Maravilhosa a sua apresentação. Parabéns. Eu que agradeço aí a audiência de vocês, o interesse e agradeço suas palavras mais uma vez. Obrigada, Ferola, pela sua participação. Everton, acho que a gente estourou aqui o limite, 1h20 da tarde, Brasil. Vou liberar você também, eu sei que já seu horário aí também, essa diferença de fuso aí é complicada, mas você tinha falado que estaria também à disposição da rede, caso alguém tivesse alguma outra pergunta, quisesse aprofundar um pouco no tema, né? Então, vou passar a palavra de novo aí para você, para suas considerações finais, e obrigada, então, mais uma vez, por compartilhar conosco esse rico material aqui hoje. Ok. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, a todos os nossos colegas que participaram e os que, infelizmente, tiveram que sair. O tema, você teve a oportunidade de fazer um preview para você. O tema, ele não é um tema simples, né? Para você chegar nessa fase final,
você tem que contar a história, tem que ir lá do início e tem que entender a situação como um todo. Então, eu tentei condensar o máximo que eu pude, mas é um tema extenso, teria muito tempo, tem muitas particularidades aí no meio, né? Que, obviamente, não cabe a uma live, né? Aí seria uma conferência, uma coisa assim mais específica dentro desse tema. Mas eu acho que deu para ter uma compreensão melhor do que vem a ser essa mobilidade na China, e eu acho que quem pôde participar consegue sair agora dizendo que carro é só a ponta do iceberg, né? Eu acho que, no mínimo, as pessoas hoje falam, olha, quando fala em carros ou veículos, né? Vamos tirar o carro, veículos elétricos na China, esse termo veículos ele é muito mais abrangente do que nós imaginávamos. Então, eu acho que essa visão deu. E a visão do porquê que a China está com a faca nos dentes, fazendo o que ela chama lá no texto dela, ela vai banir o veículo a combustão. E a explicação está aí, é sobrevivência. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada a todos que participaram, que acompanharam aqui até o final. Uma salva de palmas aí para o nosso painelista, foi realmente incrível. Obrigado. Boa tarde a todos e até a próxima.